A passagem bíblica para a reflexão de hoje é linda e se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, verso de número 34. Leiamos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Uma das razões pelas quais os gentios, junto com os judeus, são chamados a louvar a Deus é o amor de Deus, pois é um amor que dura para sempre. Que coisa linda, que frase belíssima. O versículo é baseado esse versículo, no texto favorito da comunidade judaica após o exílio, a saber, Êxodo 34, 6, que é retomado já nesse salmo de louvor de Davi, por ocasião do transporte da arca de Deus a Jerusalém. 1 Crônicas 16, 34. E é repetido longamente em alguns salmos, como o Salmo 117 e o 118. Êxodo 34, versículo 6 diz algo muito lindo. Diz o seguinte, referente a Moisés: e passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Se os judeus que voltaram da Babilônia estavam cientes da grandeza do amor de Deus, quanto mais nós, que conhecemos esse amor por meio da morte expiatória do Filho de Deus, Jesus Cristo. Penso aqui em João capítulo 3, verso de número 16. Sem dúvida, o versículo mais lido, mais amado, mais memorizado, mais citado de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A dádiva de Jesus para nós é a única medida completa da magnitude do amor do Senhor. João 3,16 foi o versículo pelo qual Moody, o famoso evangelista, aprendeu a grandeza do amor de Deus. Moody viajou para a Inglaterra no início de seu ministério e conheceu um jovem pregador inglês chamado Moorhouse, que mais tarde foi o pioneiro no serviço social cristão nas áreas mais pobres de Londres. Um dia, Moorhouse disse a Moody: estou pensando em ir para a América. Moody disse: bem, se você algum dia for a Chicago, vá à minha igreja e eu lhe darei uma oportunidade de pregar. Moody estava apenas sendo educado com esse rapaz, com esse pregador, quando disse isso, porque não tinha ouvido a ele ainda e não sabia o que poderia dizer, o que esse rapaz poderia dizer. Ele tirou o assunto da cabeça, pensando que Moorhouse provavelmente nunca iria tão longe quanto Chicago. Algum tempo depois de Moody voltar para a América, ele recebeu um telegrama que dizia: cheguei em Nova York, estarei em Chicago no domingo. Moody não sabia o que fazer, especialmente porque ele havia programado estar fora naquele fim de semana. Por fim, ele disse aos líderes da sua igreja: acho que devemos deixá-lo pregar pelo menos uma vez. Então permita que ele pregue. Então, se as pessoas gostarem dele, deixe-o pregar novamente. Moody partiu, por uma semana, e quando ele voltou, perguntou à esposa: como foi o jovem pregador? Como ele pregou?
E sua esposa disse: ele é um pregador melhor do que você. Ele está dizendo aos pecadores que Deus os ama. Isso não está certo, respondeu Moody a essa afirmação. Deus não ama pecadores. Ele ainda não havia aprendido muito sobre o amor de Deus. Bem, se você não acha, vá e ouça, disse a sua esposa. O quê? Disse Moody. Você quer me dizer que ele ainda está aqui, que ainda está pregando? Sim, ele tem pregado a semana toda e só tem um versículo por texto. É João, capítulo 3, verso de número 16. Moody foi para a reunião. Morehouse começou dizendo: tenho procurado um texto o dia todo e não consegui encontrar um melhor do que João 3,16. Então acho que vou falar sobre isso mais uma vez. Ele começou a pregar e depois Moody testificou que naquela noite ele recebeu sua primeira compreensão clara do Evangelho da graça e da grandeza do amor de Deus. Não apenas o amor de Deus é grande, mas também não há nada maior em todo o mundo. Eu penso aqui na história frequentemente contada sobre Karl Barth, o teólogo suíço. Ele era um homem idoso na época. Em um período de discussão, após um de seus discursos, um americano fez uma pergunta tipicamente americana: Dr. Barth, qual é o maior pensamento que já passou pela sua mente? Barth parou por um longo tempo, enquanto pensava em sua resposta. Então ele levantou a cabeça e disse com grande simplicidade: Jesus me ama. Disso eu sei, pois a Bíblia me diz. Não há verdade maior do que o fato de que Deus nos amou em Jesus Cristo, com um amor que dura para sempre. Deus te ama. Fique na paz.